como foi bem dito aqui, nós estamos no mês de maio, mês da família, onde as igrejas batistas celebram durante esse mês alusões, mensagens, o culto, tudo é direcionado para essa vertente. E o mês de maio, para nós é importante, e vamos, ao longo desse mês, pelas manhãs principalmente, tratarmos sobre a temática da família, que é um assunto inesgotável, de passagem, né? Muitos temas, e cada época que nós vivenciamos temos desafios novos, situações, muitas vezes, que se interpõem entre a nossa fé e aquilo que a sociedade vive. E como lidar com essas situações? Que a palavra de Deus tem a nos orientar, quais são os princípios elementares, basilares, para que eu e você possamos caminhar com segurança no mundo de tantas incertezas. Uma sociedade cada vez mais relativista, ou seja, onde referenciais ou padrões absolutos vão sendo deixados cada vez mais de lado, uma sociedade cada vez mais fragmentada entre si, voltada para os seus próprios desejos e anseios, e como cristãos vivemos nesse mundo, não pertencemos a ele, mas estamos nele. Então, como devemos lidar frente aos desafios que aparecem diante de nós? E hoje, nessa série de mensagens sobre família, eu vou começar falando sobre o seguinte tema: o que é o casamento bíblico? Uma pergunta, uma indagação, e a partir do texto bíblico que nós vamos ler, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versos 31 e 32, apenas esses dois versículos, nós vamos, à luz da palavra do Senhor, nessa reflexão, procurarmos elementos em que se constitui de fato um casamento cristão, um casamento bíblico, à luz da própria palavra dele, por aquilo que ele mesmo, o Senhor, colocou diante de nós. Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo 5 e início do capítulo 6, nessa belíssima carta, uma das cartas da prisão, das 4 das quais ele escreveu, essa aqui em particular, nesse bloco, muito semelhante à carta de Colossenses, quando vai tratar dos deveres domésticos no contexto, contexto romano. É bom ter isso como referencial para entender o contexto das palavras do apóstolo Paulo aqui, a quem está se dirigindo. E ele vai dar várias orientações, principalmente aqui em Efésios 5, a respeito do casamento. Esse é o contexto aqui. Qual é a relação, quais são as responsabilidades da mulher, do homem, e no capítulo 6, dos pais para com seus filhos e dos filhos para com seus pais. Não vou orientar hoje, especialmente em relação a pais e filhos, mas trabalhar especificamente sobre o casamento, o que é o casamento para nós, à luz desse texto e de hoje nós vamos meditar aqui nessa manhã. Ao longo da história cristã, ou mesmo da civilização, temos encontrado, pelo menos, isso é mapeado, 3 modelos, ou 3 grandes modelos ou formas de casamento. Um dos modelos que é conhecido, inclusive por nós cristãos, mesmo que não sejamos católicos, mas de repente aquele que já foi e se casou dentro dessa mentalidade, o casamento é visto como um sacramento. Não é à toa que essa compreensão do sacramento, do casamento, é uma forma de você obter algum favor divino, alguma graça. Por isso, esse modelo de casamento ainda muito presente na sociedade, principalmente para aqueles que professam a fé católica, entendem o casamento como um sacramento.
E qual é a base do modelo para esse tipo de casamento sacramental? É a igreja. É a igreja, dentro da sua esfera eclesiástica, que vai validar não somente no aspecto espiritual, mas ela tem, de alguma forma, um poder, por assim dizer, de influência espiritual sobre a realização do casamento. Uma outra forma de se pensar o casamento é o casamento como um contato, onde duas pessoas ali assinam um documento, né, em cartório, e que, se uma das partes se sente ofendida ou acha que por algum motivo a outra parte envolvida não está cumprindo com os pré-requisitos daquilo que ela imaginava ou pensava ser o casamento, já que é um contato, você, diante do juiz, diante do advogado, você consegue fazer esse rompimento do seu casamento. Ele pode ser dissolvido voluntariamente pelas pessoas envolvidas. Essa é uma maneira de se enxergar o casamento. E qual é a base para esse modelo de casamento? É a lei civil. É a lei civil. Mas existe uma outra forma de se pensar o casamento, que é a ideia do casamento como um pacto, ou como uma aliança. E qual é uma definição para esse modelo aqui? Ele é visto como um vínculo sagrado entre um pacto, entre um homem e uma mulher diante de Deus, instituído pelo Senhor e firmado essa relação de casamento diante dele. E qual é a base desse modelo de casamento? A lei de Deus, a lei divina. Interessante pensarmos aqui, nessa introdução, que o casamento, ele antecede o Estado. Interessante. Porque antes da criação do Estado, conforme nós o conhecemos, o casamento é anterior a isso. Ele é celebrado antes da queda. Texto de Gênesis 2, onde o apóstolo Paulo vai retirar a base aqui, desses versículos, vamos ler o verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E está tirando isso de Gênesis 2. Essa é a base. Paulo não está inventando a roda, ele está olhando as escrituras do Antigo Testamento e está aplicando essa verdade do Antigo Testamento no contexto de cristãos que viviam numa cidade chamada de Éfeso, que era dominada em alguma medida pelo Império Romano. Ou seja, qual é o fundamento do casamento para o apóstolo Paulo e que deve nortear as nossas vidas também como cristãos? As Escrituras. Por mais difícil que seja. E isso tem sido um grande desafio no nosso tempo, por quê? O casamento, no mundo contemporâneo como o nosso, frente a tantos desafios, me parece, em grande medida, até mesmo em círculos cristãos, que o casamento ele tem sido visto como um contato de duas partes ali envolvidas, e que quando uma das partes não cumpre aquilo que lhe compete fazer, a dissolução dele ocorre com maior facilidade. Não é à toa que o número de, olha que coisa curiosa, de casamentos e divórcio no Brasil é elevadíssimo. As pessoas se casam muito, mas também se separam quase que na mesma proporção. Por N motivos, que eu não vou adentrar aqui nessa manhã. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é como que nós, como igreja, como cristãos, que temos a palavra de Deus como nosso norte, como a nossa base, devemos enxergar a natureza, a beleza e a espiritualidade ou santidade do casamento. Dentro desse texto, não é o ato sexual, então, que vai definir o casamento aos olhos de Deus, mas o compromisso
a responsabilidade de exclusividade de ambos, que vai envolver a fidelidade de ambos, a intimidade, porque o texto aqui citado por Paulo, quando ele fala deixará o homem a seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão dois uma só carne, lá no contexto de Gênesis, e aqui Paulo tem isso também, vai desenvolver isso mais precisamente a relação do casamento na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, também existe a intimidade física, a intimidade sexual dentro do casamento, que é extremamente importante. E Paulo vai tratar isso com mais detalhes no capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas não é o ato sexual em si que define o casamento, mas a intimidade e a fidelidade assumidos por ambos, diante de quem? De Deus. Veja, quando é celebrado o casamento lá em Gênesis, capítulo 2, quem foi o juiz? Deus. Ele está celebrando aquela união que ele, veja, o próprio Deus instituiu. O casamento não foi resultado, fruto da imaginação criativa do homem. Não foi Adão e Eva que criaram, inventaram essa coisa chamada de casamento. Não foram eles. A tal ponto, quando Deus cria Adão e depois, quando ele forma a mulher, e Adão se depara com a mulher, ele fica encantado. A expressão ali é de encantamento. Ele fica deslumbrado com aquilo que Deus havia feito. Fica maravilhado, feliz da vida. E quem vai unir os dois é o próprio Deus. Olha só que coisa profunda aqui, e por isso que Paulo vai dizer que grande é esse mistério que a gente vai aprofundar um pouquinho mais já. De dois, ele diz que esses dois têm que ser o que, gente? Um só. Um só. Frente a essa observação, o casamento na atualidade, no mundo contemporâneo, é visto como um propósito de satisfação pessoal. As pessoas amam mais o casamento, a festa, o convite, a comida, pensa em tudo. Às vezes eu pensei na casa, não tem nem lugar para morar, mas a festa de casamento tem que bombar, meu irmão. Não tem lugar para morar, mas lugar que vai passar a lua de mel já está tudo pago, ou às vezes não. Entra no casamento todo endividado, porque o casamento é não para glorificar Deus. Eu estou pensando no contexto cristão, eu posso expandir isso também para fora desse nosso arraial, mas é para chamar a atenção das pessoas, para mostrar às pessoas aquilo que muitas vezes elas mesmas não têm, e por isso casam-se com a motivação errada. A motivação de muitos hoje para adentrarem um relacionamento conjugal e se casarem é uma satisfação pessoal. E aí entra a ideia do contrato. Quando eu não cumpro, ou o outro, melhor dizendo, não cumpre aquilo que vai me satisfazer, o que eu faço? Eu rompo o contrato, eu quebro o contrato, eu rasgo o contrato. E mais o que? Eu até depois crio um outro contrato com outra pessoa. Vi nessa semana, não, tem uns 20 dias atrás, uma matéria que saiu nessas mídias, falando do Tlisal. Viu? Alguma pessoa leu isso? Tlisal. Tinha lá um homem casado com duas mulheres. Porque as duas mulheres amavam o mesmo homem. Entende? E morando junto, com maior tranquilidade. Tem uns 15 dias atrás, saiu isso, não? É? É mesmo? Então você veja só. Isso passou, isso está lá. Você vê como que a ideia do casamento, as coisas estão... Mais recentemente apareceu um desses influencers, que eu nem sei quem é, mas eu vi a matéria,
fiquei curioso, não é possível, isso aqui é fake, cara, não é possível, isso aqui não é real. Ele vive desses influências aí da internet com 38 mulheres. 38 mulheres. 38. Irmãos, imagina 38 sogras. Brincadeira. Do céu. Brincadeira, né? Brincadeira. Imagina. Coitada da sogra benção. Só a piada, esquece isso. Mas veja, isso que eu estou falando está aparecendo de verdade, né? 38 mulheres, e ele estava fazendo um convite para mais uma, que ele queria mais uma. E aí ele colocou lá o perfil e tal, e tinham várias mulheres se candidatando para viver com ele. Aqui no Brasil, não é lá fora não, irmãos, aqui no Brasil, esse negócio. Não estou falando nada lá de fora, longe, distante, em outro país, não, aqui. Então veja como que o nosso mundo marcado pelo pecado, desde a queda, ele vem enxergando o casamento. E isso tem influenciado muitos cristãos, ao ponto de será que vale a pena se casar? Não é à toa que muitos têm adiado esse compromisso, essa responsabilidade. Cada vez mais tarde, homens e mulheres se casam. Se vocês pensarem no tempo dos nossos pais, avós, então, se casavam muito cedo. Muito cedo. Com, lógico, outra época, outras configurações sociais, econômicas, tudo isso deve ser levado em consideração. Não pode ser descartado. Mas o ponto é que o nosso tempo, acima de 20 anos para cá, as pessoas se casam e vão deixando cada vez mais adiante para frente para realizar o casamento, porque não querem compromisso, não querem me envolver com ninguém. Não, tá do casar? Quero ficar solteiro, melhor. Quero ter um compromisso, casar, aliança, ter filho. Não quero isso não. É incomum, de repente, eu e você termos amigos, colegas de trabalho, faculdade, vizinho, um parente seu que pense dessa mesma forma. Avançando mais um pouco, o casamento costumava ser uma instituição pública que visava o bem comum. Agora é um acordo particular que visa a satisfação de indivíduos. Jim Keller, no livro O Significado do Casamento, ele diz o seguinte, citando um autor de um artigo: o casamento costumava promover a ideia de nós, mas agora promove o eu. O eu. As pessoas casam-se às vezes com a motivação errada. Casam-se para realizar os seus próprios anseios, desejos, e criam várias expectativas irreais, surreais a respeito do casamento, a respeito do seu parceiro, da sua parceira, da sua esposa, do seu futuro esposo. Coisas que jamais serão concretizadas, mas ele imagina algo que só tem na cabeça dele porque ele está pensando nele ou nela, e entram na relação conjugal emocionalmente fragilizados, sem entender o significado do casamento. Muitos cristãos entram assim, e não é comum encontrarmos casamentos que iniciam-se e rapidamente se desfazem, rapidamente, escorrem pelos dedos como a água. Nós também fomos afetados, irmãos, pela cultura do consumo. E o casamento é uma grande área para se consumir muita coisa. Não é à toa que nos últimos 20, 15 anos, fatalmente, essa indústria do casamento, realização de casamento, festa de casamento, dá muito dinheiro. Eles lucram bastante com isso. Lembro quando eu e a gente casamos e vi as fotos, né? Rapaz, cada coisa que não tem nada a ver mais hoje. Que não casamento. Desde a roupa, os arranjos, as coisas, gente, ninguém mais faz isso, não tem mais. Casamento de cristãos, quando nós nos casamos, nós que existe ainda pessoas assim, era uma oportunidade de cultuar a Deus.
Era uma oportunidade do casal celebrar a Deus por meio da realização do casamento. Hoje, chega no casamento, o pastor que vai fazer a cerimônia, uma pastora, os envolvidos falam assim: demora muito tempo, pastor, é rapidinho a reflexão, 10 minutinhos só. Demora muito não. Porque quem vai celebrar o casamento ali, só está nem aí para o pastor vai falar, irmão. Tá nem, você está preocupado com a festa, está preocupado com a comida, está preocupado com a foto que vai tirar do bolo e tal, para onde ele vai na lua de mel, é isso que você está preocupado. O casamento, que sabe muitas vezes, não é nem feito mais nas igrejas, no espaço, não tem nada ali, nada muitas vezes, para se cultuar, celebrar o nosso Deus. Eu estou falando de crente. Pensa-se tudo, menos em Deus, na hora da celebração do casamento. Podemos afirmar então, irmãos, que o casamento não é só um arranjo legal, contratual, passageiro, ainda que tenha essa dimensão contratual, ainda que tenha, sabemos disso, tem uma questão legal sim do casamento, mas não pode ser apenas visto, percebido dessa maneira. Quando a gente se volta para o texto de Efésios 5, percebemos à luz das Escrituras do casamento, irmãos. Verso 32 de Efésios 5, ele fala: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, quando eu parei para ler isso aqui, a gente fica meditando, lendo, e vai no Antigo Testamento, vai no Novo, dá um arrepio na alma isso aqui. Arrepio na alma. Porque a gente percebe, à luz das Escrituras, que o casamento aqui se refere a Cristo e à igreja. Todo casamento, não importa quão difícil, quão oscilante que o casamento oscila, existem fases do nosso casamento que oscilam mesmo, não tem jeito. Isso ocorre de verdade. Seja por causa dos nossos pecados, seja em situações que o casal cria ali e dificulta a relação conjugal. As metáforas aqui, usada pelo apóstolo Paulo, o desejo de Deus é que o casamento seja um retrato, uma imagem de quem? Do nosso relacionamento com Deus, com Cristo, da sua igreja com Cristo. E a pergunta que eu e você devemos fazer, principalmente aqueles que são casados e aqueles que almejam o casamento e desejam, oram, buscam isso de verdade, é se o nosso relacionamento ele demonstra a imagem de Jesus. Se o nosso casamento reflete a glória de Deus. Se nós que pensamos, aqueles que pensam e desejam se casar, vão entrar para o casamento com essa mentalidade: o meu casamento precisa refletir a glória de Deus. A imagem de Jesus precisa estar presente no meu casamento, ainda que manchada pelo pecado, porque está, e por isso os nossos casamentos são imperfeitos. Por isso tem confusão, por isso tem briga, desentendimento dentro do relacionamento conjugal entre marido e mulher. Não tem perfeição, não há, é impossível, não tem como. Mas ainda assim, é necessário que eu e você, e aqueles que desejam o casamento e buscam isso, pensem, antes de entrar no casamento, o seguinte: o meu casamento precisa refletir a glória do Deus Altíssimo. Por isso que, na minha concepção, a gente pode até tomar um café depois para conversar mais sobre isso, não dá para desenvolver aqui. Nem todos são chamados para se casar, gente. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai relatar, a gente fala um pouco desse dom, né? A gente gosta mais dos dons espirituais, a gente fala, a gente chama atenção e tal. A gente esquece o dom do celibato. E lá depois, 1 Pedro, no 4. Nem todos, é minha posição, deveriam
entrar no casamento. Que nem todos têm essa disposição emocional, espiritual, de entender a dimensão, a responsabilidade do que é o casamento bíblico. Qual o caminho, então? Ser celibatário. Viver só. E não é nenhum pecado nisso. Tem que ser solteiro ou solteira. E Paulo escreve isso na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7. Quem é solteiro ou solteira, serve a Deus. Trabalha para Jesus. Fala disso lá. Que nem todos deveriam entrar no casamento. Porque muitos entram sem ter a dimensão do que é o casamento, não são instruídos, não são preparados, não olham as escrituras, não pensam na responsabilidade do que é ser casado. Porque é difícil, irmãos. Não é fácil. É benéfico, é abençoador, mas ao mesmo tempo é de uma responsabilidade muito grande para aqueles que adentram ao relacionamento conjugal. E hoje, na sociedade contemporânea que vivemos, o casamento como um contrato, como algo para satisfazer o outro, eu me caso para quê? Para ser feliz. Quem já viu isso? Veja, olha só o nível de egoísmo da pessoa quando é um casamento. Eu me caso para eu ser feliz. Entendeu? Então, eu vou fazer de tudo no casamento para que os meus desejos, meus anseios, todos eles sejam realizados, satisfeitos. E o outro? Ele que lute. Ele que lute. Ele corre atrás do prejuízo dele. Porque eu quero ser feliz. O casamento é obra de Deus, foi criado por Deus, projetado pelo Senhor. E ele fez uma distinção muito clara a respeito do casamento, irmãos. É entre um homem e uma mulher. Mas os tempos são outros, temos outra época, outras formas de amar. Afetividade, irmãos, existe em qualquer tipo de relacionamento. Lógico que há afetividade em relações homoafetivas. O nome próprio já diz isso. Claro que existe afeto. Claro que existe, muitas vezes, respeito, carinho. Lógico. Mas, à luz das Escrituras, não dá para chamar relações de pessoas do mesmo sexo de casamento. Por quê? Ele não cumpre um dos propósitos, que é qual? Gerar. 1, 2. Não apenas esse, mas 1, 2. 1, 2. E a gente perde essa dimensão. Inclusive, muitos cristãos têm perdido porque olham para as Escrituras e vão readaptando, reinterpretando à luz do nosso tempo, à luz das influências do nosso tempo, que vão tomando conta da nossa mente e coração, e a interpretação das Escrituras vão ficando, para muitos, desatualizadas. E precisam ser atualizadas. Isso é um problema sério para nós como cristãos. Deus criou, lá em Gênesis 1, verso 27 e 28, criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. O apóstolo Paulo, aqui no verso 31, ele cita Gênesis 2:24, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Em seguida faz essa importantíssima interpretação: grande é este mistério. O casamento tem como modelo o compromisso pactual de Cristo com a sua igreja. Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. Por isso que em Efésios 5, nos versos anteriores, quando o apóstolo Paulo desenvolve aqui a dinâmica da relação entre o homem e a mulher dentro do casamento, ele fala que o homem precisa amar a sua esposa como quem? Como Cristo amou a sua igreja. Um amor que entrega, um amor doador. Veja a importância dessa relação. E quando trabalha a questão da submissão da mulher em relação ao marido, irmãos, Cristo foi submisso a Deus o Pai.
obedeceu a Deus, o Pai, para morrer na cruz. Vejam que submissão e sacrifício, ou obediência e amor mútuo, andam juntos. O que vai gerar harmonia na relação do casamento entre um homem e uma mulher é essa relação harmoniosa que precisa haver entre obediência ou submissão e amor voluntarioso, amor de entrega. Porque o modelo de Jesus é esse. Ele foi obediente. Ele foi submisso. Amoroso. Sacrificial. Ele doou. Ele se deu. Ele se entregou por amor a nós, ainda pecadores, irmãos. Vejam que a dimensão teológica que Paulo traz no capítulo 5, que a gente perde e fica com as discussões bobas, submissão, a mulher é isso, a mulher é aquilo outro, empoderamento, e não sei o que, a mulher que pode mandar, e não sei o que. Irmãos, a profundidade, Paulo está discutindo isso aqui não. São discussões importantes do nosso tempo, mas a profundidade, isso aqui é infinitamente maior. O modelo do casamento aqui, submissão e amor mútuo, é um exemplo de Jesus para nós como cristãos. Somente no casamento? Não, para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Todas as áreas da nossa vida. E perdemos essa dimensão da obediência, ou submissão, e do amor voluntário, do amor mútuo, do amor de entrega. Cristo sabia que teria que pagar pela sua noiva com o seu próprio sangue. Veja, irmãos, a noiva somos nós, a igreja. Sejamos sinceros e sinceras aqui. Merecíamos alguma coisa do noivo? A não ser repúdio. Porque nós somos infiéis. Isso é verdade. Nós somos adúlteros. Nós nos prostituímos para com o nosso Deus. Fazemos isso, irmãos. Devemos admitir isso. E ainda assim, o noivo não nos deixa. Não nos abandona. Esse é o amor que o Deus das Escrituras espera que nós, cristãos, demonstremos não somente na nossa relação interpessoal, mas dentro da relação do casamento, que é o contexto aqui. Esse é o amor de Jesus, do noivo, pela sua noiva. E hoje, as pessoas entram na relação conjugal no casamento sem ter essa compreensão das Escrituras, como cristãos. Que nós estamos entrando num negócio para ver se vai dar certo. De repente, se der, é 50%, 50%, nem se escuta. É meio a meio. 50-50. Né? E vamos ver o que dá. Se der ruim, a gente já sabe já onde a gente vai. Isso já entra assim, a relação. Vai dar certo? Não vai não. Já entra com a motivação errada. O que faz, irmão? Você acha que pessoa casada há 50 anos, 60 anos, 75 anos de casado, você acha que é fácil? Não, irmão. Quantas crises aí que nós vivenciamos? Vou fazer 15. Está muito ainda, irmão. Está muito. Quantas crises? Quantas situações difíceis? Quantas dores, quantas lágrimas? Mas se lembra do compromisso das Escrituras, da fidelidade do Senhor. E Deus tem nos mantido de pé pela sua graça, pela sua bondade, irmãos. O casamento é assim mesmo. É assim. Está avançando. Cristo denominou esse relacionamento
com a noiva da nova aliança. Olha só a unidade disso aqui com a ceia. Nada nas escrituras é à toa, tudo está interligado. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. É isso que Paulo está se referindo ao dizer que o casamento é um grande mistério. Cristo, pelo seu sangue, obteve, resgatou a igreja e formou com ela uma nova aliança pactual, inquebrável. Eu e você abandonamos a Cristo, muitas vezes. Como acontece nos casamentos. Às vezes, pela dureza do vosso coração, acontece. A gente vai tratar disso mais na frente. O ponto aqui é a firmeza, a profundidade do que é o casamento. Ele teve a igreja e formou com ela uma nova aliança, ou seja, um casamento, um pacto. Cristo se casou com a igreja, irmãos. Ainda que nós somos corpo, somos a igreja, a noiva dele, deixemos muitas vezes o noivo entristecido, aborrecido, triste. Mas ainda assim, ele permanece conosco, nos chamando ao arrependimento, nos chamando à reconciliação, nos chamando ao amor. E isso precisa ser reacendido nos nossos casamentos, igreja. E para aqueles que desejam casar, pensar nisso à luz da palavra de Deus. Permanecer casado, portanto, não é principalmente sobre continuar apaixonado. Né? O filme romântico tem a ver com a nossa fidelidade à aliança, ao pacto que Deus fez conosco. O casamento foi divinamente instituído como uma monogamia heterossexual, um homem e uma mulher, que deve ser publicamente reconhecida, deixando os seus pais. Permanentemente selada, ele vai se unir à sua mulher, à sua esposa, ao seu marido, e consumada fisicamente. Ambos se tornarão uma só carne, intimidade sexual. Dentro desse compromisso da aliança, e caminhando para o final, duas coisas importantes aqui. A mutualidade do casamento é um relacionamento de abnegação mútua e voluntária. Hoje você lê Efésios 5 todo, você vai observar essa relação de mutualidade na relação conjugal. De abrir mão, de renunciar a alguma coisa, deixar às vezes de fazer algo que você gosta porque você ama o outro. Isso é mutualidade, isso é amor cristão, isso é amor com casamento. Isso tem a ver com amor, com entrega. É a intimidade do casamento, é o mais profundo a realizar na relação conjugal, ao ponto que a relação sexual entre homem e mulher dentro do casamento é algo incentivado por Deus e é bendito, maravilhoso, porque foi Deus que criou o sexo entre homem e mulher dentro do casamento. Fora dele, está problema. Dentro dele, bênção de Deus para nós. A unidade de casamento precisa ser cultivada. E qual é o empecilho para a unidade de casamento? Os nossos pecados, irmãos. Cometemos. Então, o principal obstáculo, somos pecadores. E o pecado dificulta a relação conjugal, dificulta a relação entre o homem e a mulher. Por quê? O pecado faz com que não percebamos os nossos próprios pecados, mas só enxerguemos o pecado do marido ou da esposa, não é assim? Não, você é Adão, a história de Adão. Essa mulher que me deste. Ah, foi a serpente. A gente faz isso hoje, usando outras expressões. Mas o princípio do pecado lá permanece ainda hoje, irmãos.
Pecado. Egoísmo, orgulho, amargura, inveja, ingratidão, maldade, ofensa. Tudo isso ocorre na relação conjugal por causa do pecado que habita no meu e no seu coração. Só debaixo da graça de Jesus, irmãos, podemos ter casamentos harmoniosos, não perfeitos. Harmoniosos. Perfeito não existe. Quando nós admitimos os nossos pecados e nos humilhamos diante de Deus, Deus mantém preservada a unidade do nosso casamento. Mas é necessário ter humildade, reconhecer que somos pecadores, precisamos de ajuda. As pessoas às vezes só vão procurar o pastor, a pastora, em qualquer ambiente, em qualquer igreja, no último instante, quando já tomaram a decisão. Não, Jorge, já não dá mais, separa, mas não faz. Não dá mais, já levei os documentos até para o advogado. Aí não tem mais o que fazer nunca. Você já decidiu, já foi. Foi. Às vezes, quando está acontecendo uma situação difícil, conturbada, busque ajuda. Busque orientação, converse. Vai se casar, converse com seus pais mais experientes, converse com homens e mulheres de Deus mais experientes que você, converse com seus pastores, peça orientação da palavra. Isso é importante. Eu aqui, antes de casarmos, nós buscamos ajuda, orientação. Como é que a gente lembra de coisas até hoje? Na época a gente era namorado, noivo ainda. Quase 20 anos esse negócio. Mas por quê? Homens e mulheres de Deus, Deus nos proporcionou conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais, se refazer, se reconstruir, se permitir ser ajudado. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, irmãos. Peça orientação. Vou expor meu casamento. Não, seu casamento já está exposto. Já está. Você pode não perceber, mas já está. Peça ajuda. Fique comigo nessa manhã. 2 coisas aqui. Se você é casado, agradeça a Deus pelo seu casamento. Mas o negócio está pesado, difícil. Busque ajuda. Busque orientação. Deus pode reverter esse quadro, irmãos. Irmã, meu irmão, que estamos ouvindo, Deus pode fazer coisas inimagináveis. Ore pelo seu cônjuge. Ore pelo seu marido, pela sua esposa. Converse mais com ele. Veja, conversar. Dialogar. Procure ouvi-lo. Ouvir suas questões, suas chateações, seus anseios. Converse. Busque corrigir essas falhas com oração, com aconselhamento, com exortação santa. Busque complementar seu cônjuge e o considere em todas as situações de sua vida. É um casal, é uma só carne. As decisões são em conjunto. Converse com seu marido, converse com a sua esposa, sente, ore. Uma vez que tem uma decisão diferente da outra, ore. Busque a orientação do Senhor, o que é o melhor para a família, para o casal. Busque, por meio do seu casamento, glorificar e exaltar a Deus. Para quem é solteiro, tenha em mente da seriedade e da responsabilidade do que é o casamento. Faça o casamento uma aventura. Vamos ver se vai dar certo. Não vá para o casamento com esse pensamento, com essas ideias, porque isso vai fazer toda a diferença. Se você entra no casamento, você que é solteiro e deseja se casar, ora por isso, deseja isso. Quando você olha para a palavra de Deus, o que é o casamento e a sua responsabilidade, você vai com maior certeza, com maior segurança, apesar dos desafios, apesar dos dilemas que você vai lidar com o casamento. Homens aqui presentes são solteiros, desejam se casar. Ore ao Senhor para a mulher de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
Ah, não, pastor, ela é uma gatona. Tá bom, menina. Mas vê se essa gata não vai te arranhar todo. Não naquela hora lá boa, mas antes. Entendeu? E você se dá mal depois. Ah, não, ela é um avião. O avião cai, irmão. Não cai, irmão. Não cai. Não cai, irmão. Ah, o transporte mais seguro, mano. É verdade, mas cai. E quando cai, o estrago é grande, irmão. Quando cai, morre todo mundo, só pra ninguém. Então, cuidado. Olha, peça a mulher de Deus para a sua vida. Ah, isso aí não tira essas coisas não, pastor. Então, o pastor está orientando, porque seguir aí é contigo mesmo. Mulheres, orem também ao Senhor. Em nome de Jesus. Clame pelo sangue do Cordeiro. Porque está ruim o negócio. Está ruim. As mulheres estão sofrendo, né? Querem casar, mas olha para um lado, olha para o outro. Não tem. E os que têm estão disputando com elas. A situação está difícil, irmãos. Homens sem compromisso. Homens que não querem trabalhar, que querem ser sustentados pelas mulheres. Tá? Não consegue. Olha só, a dica para as meninas que estão aqui. Está namorando ainda. Aí, ou de repente já está noivado. Uma coisa assim, pensando. Aí você sai, de passeio bacana, tal, não sei o quê. O teu namorado não é capaz de pagar uma conta sua, uma conta. Vai vendo, hein? Não passa o cartão, não passa o Pix rapidinho, nada. Ah, não, vamos dividir, os direitos são iguais. Vamos dividir, só quer dividir as contas, só quer dividir as contas. Não chega junto com nada. Irmã, ó, é um sinal de Deus para tua vida. Abre o olho. Ó, olha isso aí, minha filha. Presta atenção. Ah, mas ele é lindo. Meu avião vai também. Ele parece o Capitão América. Cuidado, minha irmã. Cuidado. Ele parece Capitão América. Nada. Ora, minha irmã. Ora. Entendeu? Busca o Senhor. Busque homens e mulheres, aqui vale para ambos, aqueles que desejam se casar, e de fato, antes de amar você, ame a Jesus. Porque se ele amar a Jesus de verdade, ele vai amar você. Vai respeitar você. Ele vai ter prazer em estar ao seu lado. E isso vai trazer bênção para o seu casamento, para a sua família, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Semana que vem a gente continua falando mais sobre família. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, graças te damos nessa manhã e pedimos que o Senhor nos ajude a experimentar o privilégio do casamento. Que o Senhor nos ajude a parar as arestas que existem nos nossos relacionamentos conjugais, as dificuldades, as lutas que passamos para a manutenção, a unidade, a santidade do casamento. Guarda nosso coração, nossa mente, nos ajuda a viver um casamento que glorifique e exalte o teu santo nome. Ajuda meus irmãos e irmãs que oram e que buscam, ó Deus, sinceramente, por um casamento, um homem, uma mulher de Deus sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa manhã. Que eles sejam agraciados, tocados, que o Senhor envie homens e mulheres de Deus para a vida deles e delas. Homens e mulheres que amem ao Senhor, amem a tua palavra, amem estar na tua casa, que sejam bênçãos no teu reino,
e que vão, ó Deus, somar nessa relação conjugal, a refletir a glória, a imagem de Jesus. Deus, sabemos de nossas imperfeições, que somos pecadores, como no nosso casamento. Nós precisamos admitir isso verdadeiramente e confessar isso diante de Ti, com lágrimas nos nossos olhos, pedindo profundo arrependimento, porque o Senhor se casou com a igreja. Sou noivo. O Senhor fez uma aliança, um pacto com a igreja. Apesar de nós sermos quem somos, apesar dos nossos pecados, imperfeições, Deus, nos ajuda ao nosso coração não ser endurecido na relação conjugal por causa dos nossos pecados que cometemos um com o outro, por meio de ofensas, por meio do egoísmo, por meio da ira. Deus, elementos que são pecaminosos e que contribuem para o distanciamento dos cônjuges, para afetarem negativamente a relação matrimonial. Deus, guarda as nossas famílias nesses tempos de tantos desafios, de tantos perigos sutis e alguns não tão sutis assim sobre as nossas famílias, que o Senhor constituiu, que o Senhor criou e estabeleceu como projeto da redenção, como projeto, Deus, para abençoar o mundo, famílias fortes, igrejas fortes, sociedades abençoadas. Nos ajuda, Deus, a cumprir os Teus propósitos por meio do nosso casamento, nosso relacionamento conjugal. Que o Teu nome seja exaltado, bendito para todo sempre. Abençoe meus irmãos e irmãs que aqui se encontram, casados, solteiros, divorciados, separados. O Senhor nos construiu como família. E em várias configurações familiares que existem, o Senhor tem nos abençoado. Somos gratos a Ti por isso. A Tua graça nos alcança. A Tua graça, ela é bendita, é santa. E por isso podemos, Deus, exaltar o Teu nome na condição que nós estamos como família. Sejam casados, sejam solteiros, sejam divorciados, viúvas. O Senhor tem usado cada um de nós como família de Deus para louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos. E aqui agora a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre essa igreja, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.